Segunda-feira é dia de conferir as tendências do mercado de grãos com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? Bom, a gente teve uma semana aí com uma nova alta aí no mercado da soja para janeiro, né, nos contratos. Exatamente, a soja conseguiu, né, dar uma retomada de preço aí, mas no final das contas acabou fechando num patamar interessante, uma certa recuperação do que ela vinha sofrendo nas semanas anteriores, e agora causa uma certa esperança, né, de voltar a subir. Bom, e a gente tem aí o plantio no Brasil avançando, mas ainda com algum atraso. Esse pequeno atraso que está acontecendo no plantio da soja brasileira, que tem uma importância aí no mercado mundial em termos de volume, ele está mexendo com os preços ou não tem a ver com isso por enquanto? Bom, a gente vê que é uma expectativa que a soja agora, né, a partir de agora, comece uma retomada um pouco mais intensa com relação ao plantio. Até então, até o momento, né, o que a gente viu de impacto negativo aí nas últimas semanas foi sim por conta, teve um acréscimo ali por conta do nosso plantio, expectativa do nosso plantio, chuvas pontuais ali que acabaram dando esse início, né, por mais que esteja um pouco atrasado em algumas regiões, mas de certa forma o Brasil está com uma expectativa de safra boa e isso acaba impactando nos preços agora, né, de certa forma, negativamente. Bom, a gente tem o fator climático aí sempre apontando as suas diferenças aí no mercado de grãos, mas tem outros fatores também que impactam. Por exemplo, na semana que vem começa a votação aí dos eleitores americanos para as eleições do presidente dos Estados Unidos. Como é que isso impacta de alguma forma, ou se impacta o mercado por enquanto? É um assunto que a gente vem comentando há algumas semanas, né? E a eleição norte-americana tem um peso muito grande em cima das precificações das commodities. A gente vê que nos ambos os cenários ali, né, tem suas peculiaridades. Então, considerando o cenário, por exemplo, que vem muito forte agora, né, Donald Trump no poder, isso poderia causar um impacto direto a curto prazo com relação à precificação, seria até positivo para o Brasil, porque como o Donald Trump já tem, né, uma tendência de ter uma certa rispidez com relação às comercializações com a China, acaba abrindo portas para o Brasil aqui a curto prazo, né, de começar a negociar. E isso também, se a gente for levar em consideração esses últimos movimentos, né, principalmente na semana anterior, que a gente viu posicionamento de soja bastante forte, né, nos Estados Unidos, a China comprando de maneira bastante intensa, é justamente por conta da aproximação das eleições. Então, a China preferiu antecipar, né, essas compras, já comprando na situação atual, porque não sabe do que está por vir ali para frente. Pois é, essa questão da China é sempre preocupante. A China é uma grande demandante aí da soja brasileira, né? O que você acredita que pode vir aí pela frente? Depende mesmo das eleições ou antes pode ter alguma nova sinalização da China? Eu creio que essa semana, né, a China ainda consiga se posicionar com relação ao volume que ela precisa originar. A China, de um tempo para cá, ela estava bem parada com relação à compra de volumes expressivos, e isso acaba dando a impressão do mercado que ela tem um volume muito grande a originar ainda. Sim. Então, nesse período agora que ela começou a pontuar compras mais expressivas, né, volumes um pouco maiores, então essa semana ainda tem uma certa tendência que eles voltem a participar um pouco mais intenso do mercado. Isso acaba sendo, né, benéfico para o Brasil também por conta da precificação, mas a gente tem que analisar também a questão de como os prêmios vão se comportar, porque os prêmios ele pode, né, ser um balizador também para ter uma estabilidade de preço aqui da nossa soja. Considerando o mercado futuro agora, a gente tem que ficar de olho, porque dependendo da situação que for, né, das eleições norte-americanas, pode abrir uma porta um pouco maior, né, um leque um pouco maior para a nossa janela de exportação. E está bem apertado lá, né, Gabriel? E tem essa questão que as eleições nos Estados Unidos, a apuração ela é bastante demorada. Então, possivelmente no anúncio do novo relatório do USDA ainda não se tem a definição do presidente? Exatamente, né? Então lá ainda é mais manual, né? A gente que trabalha Sim. aqui numa empresa de tecnologia, então a gente vê que algumas coisas lá, então acaba demorando um pouco mais e essa demora pode sim impactar ainda mais nos preços, né? De acordo com a divulgação do USDA. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre milho, Gabriel, porque o milho aqui no mercado brasileiro está descolado de Chicago, né? Qual é a realidade que a gente tem hoje aqui no Brasil? Exatamente. A paridade, né? Se a gente for considerar aí o Chicago junto ao nosso milho, o milho nacional está bem descolado, né? Então a gente vê que o preço aqui no Brasil acabou tendo algumas interferências, né? Vamos considerar assim,
o etanol de milho, né, que é essa crescente dessa demanda, e também a situação do boi gordo, né? O boi gordo sofreu uma valorização bem relevante nesses últimos dias, últimas semanas, e isso acaba impactando diretamente também no milho, né, que também é uma fonte ali de nutrição animal. E como é que a gente pode esperar aí com relação à safrinha? Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Que havia uma possibilidade aí de atraso, já com esse atraso na soja, que a safrinha poderia demorar um pouco mais para entrar. O que dá para se esperar em relação ao preço do milho com essa falta de definição, digamos assim, sobre o tamanho da safrinha? Exato. A gente está agora, se a gente for considerar, por exemplo, essa safra atual e a safra passada, teve momentos diferentes do milho, né? Então a gente teve um volume mais expressivo, a exportação mais expressiva na safra passada, e essa safra agora está um pouco mais parada com a questão de exportação. A oferta de milho está mais baixa, então por isso que acaba puxando bastante o preço. Creio que o produtor vendo, né, a situação atual do preço, se ele conseguir uma janela muito boa ali para plantio, né, que não acaba comprometendo o desenvolvimento da planta do milho, creio que pode ocorrer um certo aumento, né, com relação ao que o produtor vinha falando um tempo atrás. Então, o produtor ele estava mais seguro, mais receoso com relação ao milho safrinha, e agora vendo esse patamar de preço e uma certa expectativa, né, que pode ocasionar muito por conta de eleição americana também, porque os Estados Unidos é um grande exportador de milho, produtor e exportador maior do mundo, e, né, com a situação lá que pode acontecer algum conflito comercial, o Brasil pode acabar suprindo esse volume a ser originado. Então, o produtor agora tem que ficar um pouco mais atento, né? Ver como é que vai ser a situação de expectativa de plantio que ele vai conseguir fazer, e se tiver uma oportunidade, creio que ele vai tomar a frente e acabar aumentando, ou pelo menos manter uma área para milho safrinha. Tá certo. Então, Gabriel, obrigada por hoje. Na segunda-feira que vem você volta com a atualização dos números, dessas informações tão importantes para o produtor de grão. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Thaís. Até semana que vem. Até lá.